Boa noite, estamos ao vivo. Que bênção! Hoje consegui chegar aqui ao vivo com você no horário. Valquíria, minha querida, seja bem-vinda. Como é que você está? Como que foi o seu dia hoje? Seja bem-vinda nessa live. 8h30 em ponto. Tive que alterar. Você lembra que a nossa live... Boa noite, minha amiga, boa noite. Você lembra que a nossa live era 19h30? E eu tive que adiantar mais uma... Adiantar não, atrasar em 1 hora por causa do barulho, querida. Hoje o silêncio reina. Tem um fundo musical aqui, mas está um pouquinho longe. Não está dando para interferir aqui hoje, graças a Deus. Gabi, minha filha... Seja bem-vinda, Gabi Beauty, minha linda filha, minha princesa número 1, porque eu tenho a princesa número 2. Que prazer tê-la aqui comigo nessa noite. Minha amiga Valquíria, se você quiser entrar nessa live, a hora que você quiser, mande aí que você entra. Vamos começar. Eu vou começar hoje o estudo do Provérbios no capítulo 20. Glória a Deus. Que a gente esteja aqui contribuindo para o conhecimento da sabedoria. É isso que nós estamos buscando, não é, minha amiga? Ô, Valquíria, vou aqui ver, Valquíria, entrar dessa ambiência aqui. Nós já estamos acostumadas a dividir o mesmo espaço, não é isso? Vamos entrar, convidar, deixa eu ver aqui como é que é. Eu sempre... Cadê você? Cadê você? Peraí, Chegou, olha aí, ó, eita, tá parecendo meio branco aí, ó, Sandro, seja bem-vindo, Sandro, nós estamos aqui essa noite, graças a Deus, conseguimos entrar, consegui chegar aqui, gente, tem sido uma guerra, uma batalha espiritual. A gente sabe que a batalha é espiritual, ela não é carne nem sangue, ela é espiritual. Sinal tá fazendo diferença, né, Mari? Senão não seria assim, né? Se fosse fácil, não teria graça. Olha, tem sido uma guerra eu entrar aqui no horário das 20h30, porque como eu estou aqui numa ambiência festiva de beira de praia. Oi, Asley Matos. Gente, eu não sei muito dizer o seu nome. Asley. Ashley, desculpa aí a pronúncia errada do seu nome, seja bem-vinda, querida. As meninas estão chegando agora. Eu estou aqui. Acho que ela na aulinha infantil, né? Da Assembleia de Deus, ela faz parte, por isso que eu sei o nome, mas eu gostei também. Eu dizia, Ashley, ela falar. Agora eu aprendi. Que bênção, são as suas meninas lá da sua equipe, né? Da escolinha da igreja. Uma princesa que participa lá. Que bom, gente. Olha, nós temos aqui uma instrutora de crianças na igreja. Vocês não sabem, é que Valquíria tem um trabalho muito lindo com as crianças. Isso é algo maravilhoso, formar crianças na presença de Deus, instruí-las nos caminhos por onde elas devem andar. Isso é de Deus. Isso sabe o que é isso? Deus foi uma das ordenanças do Senhor, não é? Que a gente instrua as crianças pelo caminho. Depois de velha, ela não... E quando crescer, elas nunca se desviarão deles. É isso que diz a palavra. Então, Valquíria, essa minha amiga, tem um lindo trabalho, viu, gente? Se você conhece ela aí da cidade dela, sabe que ela faz parte de um ambiente muito propício para crianças. Chega na igreja com seu filho, entregam nas mãos dela, ela vai para a sala, não é assim? Que acontece, Valquíria? Onde a gente ora, onde a gente fala com Deus, né? Brinca, aprende da palavra, ensaia louvores, coreografia, muito bom, muito bom. As crianças eu gostam. Tenho uma netinha que eu estou querendo que ela comece por aí. Olha, esse foi o meu primeiro trabalho na igreja, quando eu conhecia o ambiente
de igreja, eu comecei na escolinha de criança, dando aula para as crianças, ensinando a Bíblia, aquela Bíblia. Temos mais um ponto em comum. Foi na Igreja Assembleia de Deus. Pastor Estevão, pastor Estevão e pastora Socorro, não. Esqueci agora o nome da esposa do pastor, que me colocaram logo na escolinha para me ensinar as crianças, e eu pegava aquela Bíblia ilustrada, né, com aquelas figuras, e aí desde a criação, que eu fazia, eu colocava as crianças vestidas de o primeiro dia, número 1, o segundo dia da criação, número 2, e a gente fazia tipo um teatrozinho, entendeu? Teatrinho, bem legal. Entre as crianças. É muito bom, né? Dá para usar muita criatividade, né, com as crianças. O primeiro presente a gente aprende, né? Por incrível que pareça, a gente aprende muito com eles, né? Gente, a gente aprende ensinando as crianças muito mais do que só lendo a Bíblia. É verdade. Eu aprendi muito. Então, gente, nós estamos hoje aqui para atualizar. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Continuando o estudo do livro de Provérbios, Sabedoria de Salomão. Nós estamos continuando e hoje nós estamos no capítulo 20. Nossa, tem assunto aqui para a gente passar a noite inteira, mas nós vamos ver se a gente adianta e nós só vamos chegar até o 15º versículo, porque são exatamente 30 versículos. Então, nós vamos abordar só até o 15º e deixando o restante do capítulo para a próxima live, porque é muito assunto. E você sabe que o livro de Provérbios, não sei se você já percebeu, que cada versículo é um assunto. Não é um contexto, não há um contexto com um título e um contexto, como tem nos outros livros, né? Como os demais livros. Este é especial porque nós não vemos no capítulo inteiro um tema apenas sendo abordado. Às vezes são 2, 3 e até cada versículo um tema diferente um do outro. Às vezes um fala de sabedoria, o outro vai falar de escarnecedores, o outro vai falar de perverso, o outro vai falar temas totalmente, às vezes, que você... mas o que tem esse versículo com o outro? Não tem mesmo, tá? Não tem, assim, um contexto para a gente contar uma historinha. Não tem. Cada versículo você pode contar uma bela história, mas cada versículo tem um contexto para a gente abordar. Vamos começar? E tem muita sabedoria em cada versículo desse, tá? Esse aqui, o primeiro, então, que nós vamos abordar, gente, é muito polêmico. Eu não vou defender nenhuma tese, tá? Porque muitas vezes as pessoas querem que a gente dê a nossa opinião pessoal. Eu não estou aqui para dar minha opinião sobre a palavra da Bíblia. Eu estou fazendo o estudo e eu me atenho. Às vezes faço alguns, claro, comentários da minha experiência pessoal. Se isso for acrescentar, for edificar, eu faço. Do contrário, eu não dou minha opinião para que não gere temas polêmicos, como, por exemplo, esse que nós vamos abordar no primeiro versículo, é muito polêmico. Até mesmo em live, em culto, algumas pessoas se dão ao trabalho de perguntar para um pregador o que ele acha disso, o que ele acha daquilo. A gente não quer achar. Nós estamos abordando, eu não estou procurando nada, não estou achando nada, estou abordando o tema, e se couber em algum momento, boa noite, Silva Reis. Juliane, seja bem-vinda, querida. Então, nós vamos abordar o primeiro assunto polêmico que diz assim mesmo no primeiro versículo do capítulo 20 de Provérbios. O vinho, olha, veja só essa palavra. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Vamos decifrar isso aqui um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho o que vem a ser, o que quer dizer esse versículo e o que significa o vinho é escarnecedor. Bom, nós estamos aqui diante de algo que nós já estudamos na escola. Eu espero que você tenha estudado, porque eu estudei algumas figuras de linguagem. Você lembra das figuras de linguagem? Hipérbole, metonímia, metáfora, lembra dessas figuras de linguagem? Então, nós estamos aqui de frente com uma, no princípio do capítulo 20. É aquela chamada metonímia. O que significa isso?
Metonímia é uma figura de linguagem onde um texto, uma certa expressão, é substituída por outra, que tem alguma coisa a ver, tipo, aqui o vinho está sendo substituído pela expressão embriaguez. Na verdade, é o conteúdo substituído pelo todo, uma parte pelo todo. Você está entendendo? É um texto que metonímia é uma expressão que é substituída por outra. Quer ver uma expressão só para você entender, uma que você é mais conhecida, que você diz assim: eu tenho na minha fazenda muitas cabeças de gado. Na verdade, você não tem as cabeças de gado. Você tem o gado, você tem a vaca, o boi inteiro. Mas a gente fala a cabeça, ou seja, substituindo uma parte pelo todo. Olha, quer ver outra metonímia? Uma que você diz assim: eu comprei a minha casa com o suor do meu rosto. Não, você não comprou. Essa daqui é a causa pelo efeito, é uma metonímia. Você não comprou sua casa com o suor do seu rosto. É uma metonímia, uma expressão que substitui outra. Aqui está sendo o quê? A causa substituída pelo efeito. Então, aqui nós também estamos diante de uma metonímia. E a Bíblia, gente, é cheia de figura de linguagem. Você sabe que Jesus usou muita parábola. E tem muita figura de linguagem dentro da Bíblia. Nem sempre a gente tem que olhar a Bíblia no contexto literal. Se você for no literal da palavra, muitas vezes você não vai entender. Porque Jesus fez isso até para que não entendessem mesmo aqueles que não eram para entender. Por isso usou parábolas. E aqui nós temos aqui, ó, o vinho é escarnecedor. Pense bem. Você já viu uma garrafa de vinho escarnecendo de alguém? Vamos avaliar. Você já chegou em algum lugar, viu uma garrafa de vinho ali, e ela começou a zombar de você, a escarnecer de você, ou seja, ridicularizar você? Já viu isso acontecer? Ou uma garrafa de cerveja, seja uma garrafa de uísque. Você já viu isso em algum lugar acontecendo? Não. Por isso estou lhe falando, isso é uma metonímia. O que está querendo dizer o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora? O vinho não é o escarnecedor. É o efeito que ele faz em você. É o efeito que ele faz na pessoa. Isso faz com que a pessoa fique ridicularizada. Por quê? Porque ela perde quando ela bebe demais. Nós estamos falando aqui, não é de um vinho, de um copo de vinho. Ele está falando de uma pessoa que bebe muito vinho. Tá? A Bíblia sempre vai falar dos excessos. Entra na garrafa, que nem me diz a metonímia, né? Aquele que entra na garrafa que fica, né? Tem essa inscrição, né? Dentro da garrafa todo dia. É exatamente isso, minha irmã. Então, o que nós estamos aqui diante? Diante de algo que substitui um texto que substitui outro. Então, está dizendo que o vinho é escarnecedor, mas o vinho não é escarnecedor. Ele não fala, ele não zomba de ninguém, ele não ridiculariza ninguém. O que acontece é que o vinho é uma bebida que contém álcool, é uma bebida alcoólica. E quando a pessoa excede da quantidade que ela suporta, ela passa a ser alguém que perde o sentido até do ridículo. E ela mesma passa a ser escarnecida pelo vinho, ou seja, a bebida está fazendo ela ser ridícula, ridicularizada. Entende isso? E às vezes ela fica engraçada, às vezes ela começa a fazer piadas, sendo às vezes uma pessoa cristã, porque o vinho não é para o cristão beber no excesso. O ímpio tudo bem, porque nós sabemos que existe o escarnecedor já, que fala da Bíblia, que é aquele que é o ímpio, aquele que escarnece mesmo das coisas de Deus. Esse nós já sabemos que existe, mas este aqui que nós estamos falando é aquele que quando bebe, você entende? Que é quando embriagado, ele passa a ser escarnecedor, ele passa a ser zombador. E o vinho faz com que ele fique nesse estado. Por isso diz que o vinho é escarnecedor, mas não é o vinho. É o que tem dentro da pessoa que, quando bebe, ela perde o controle, o limite e passa a se tornar uma outra pessoa que não é aquela antes da bebida forte. E diz também que a bebida forte é alvoroçadora. Por quê?
porque ela agita as pessoas. Alvoroçar é agitar. Você preste atenção, em qualquer ambiente, eu já fiz parte dessa ambiência. Quando você chega em um lugar, as pessoas, antes da bebida, vai num casamento, onde todo mundo toma seu vinho, sua cerveja, seu uísque. Observe. As pessoas chegam calminhas, tranquilas, educadas, pegando a taça com toda a delicadeza, aquela delicadeza, falando baixinho, numa educação. Olha, a bebida vai sendo servida e aí o tom da voz vai aumentando. E aí as pessoas vão se alegrando e vão se animando. E isso não é ruim não, tá? Se alegrar não é a parte ruim da bebida. Tudo, né? Antes da Até porque embriaguez. Jesus disse que o vinho é verdade, é para se alegrar mesmo. Jesus bebia vinho. E depois eu vou mostrar aqui, que tem aqui ele falando, ele mesmo afirmando. Então, o que se está tratando aqui do escarnecedor é a bebida, muita bebida. E também é alvoroçadora. Por quê? Quantas vezes nós já não assistimos em jornais contando de tragédias, brigas, confusões e contendas e até crimes hediondos por conta da bebida forte? A bebida em si, seja ela qual for, é forte, é fraca, mas dependendo da quantidade, aquela que é fraca pode surtir o mesmo efeito da que é forte, não é verdade? Aqui É está nós, falando da... né? Que é aquele que toma, que é fraco, né? Na verdade. Dependendo do organismo, a bebida fraca se torna forte. Depende do organismo da pessoa que está ingerindo. Porque tem gente que pode beber uma garrafa de uísque e está tudo bem, está tudo certo. Mas tem gente que se tomar uma taça de vinho já perdeu o controle. Então, Até nós o temos que muito saber. forte, né? Nós temos que Eu saber sou que o muito veneno no fraca. organismo de um tem um efeito. Para você, eu não sei. Mas, olha, o vinho normalmente é doce, né? E você sabe que aquela doçura vai. Quando a pessoa percebe que o álcool fez efeito, ela já está para lá do passado do limite. Então, é desse limite aí que o Senhor está falando, que a palavra de Salomão está falando. Salomão conhecia bem do que estava falando. Acredito que nas festas, gente, o vinho não é proibido. Em Israel nunca foi. Sempre fez parte das grandes festas e comemorações. O vinho não é o produto que é escarnecido, não é. Ele é colocado em todas as comemorações de festas em Israel. O povo de Deus usava o vinho para se alegrar e para festas, casamento. Nós sabemos que Jesus transformou a água em vinho. O que está se tratando aqui é do excesso da bebida alcoólica, a bebedice, o alcoolismo. Este é prejudicial. E não ser chegado a muito vinho, é o que a Bíblia diz. Então diz aqui que a bebida forte é alvoroçadora, gera contenda, gera briga, gera confusão. Você sabe disso, faz parte do nosso dia a dia assistirmos muitas confusões, muitos crimes. Olha só, crime de trânsito. Uma das maiores consequências da bebida alcoólica é a pessoa que bebe, pega a direção do carro e sai para dirigir. E você sabe que isso tem causado tragédia em famílias, destruído famílias. E muita gente hoje está, inclusive, inutilizada por conta disso. Está numa cadeira de rodas, pessoas que estão em leitos, agora mesmo, olha, esta semana, aqui na minha vizinhança, semana passada, já temos 8 dias, um vizinho nosso aqui, por conta disso, está entubado. E hoje a gente teve uma notícia foi ontem, até ruim. Eu orei muito por essa família. Não são meus amigos assim de intimidade, mas é um comerciante aqui da área que tem um grande comércio aqui e ele foi ultrapassar uma ponte, a ponte que eu atravesso todos os dias aqui de moto para ir para minha academia, e aconteceu uma grande tragédia. Ele deu de frente com um caminhão e nós vínhamos de moto, nós vimos ele, mas não reconhecemos. A gente estava vindo de Belém para cá, para a ilha, e para entrar para a ilha, que é onde eu estou, tem uma ponte. A gente mora do lado de cada ponte, e essa ponte divide a cidade lá com a ilha aqui. E nessa travessia dessa ponte, esse senhor
tinha tomado umas latinhas, não sei a quantidade, não posso afirmar. Eu até cogitei, inclusive defendi quando eu soube que disseram que ele estava bêbado, porque para mim ele era uma pessoa da igreja, que eu via culto na casa dele, mas eu pensei, bom, deve ser comentário ruim, porque as pessoas sempre têm esse negócio. Ah, bateu o carro, aconteceu um acidente, estava bêbado. Nem sempre é, acontece com qualquer pessoa. Mas me disseram depois que ele realmente tinha bebido, e foi atravessar a ponte, fazer uma ultrapassagem na frente, atrás de um ônibus, e deu de frente com outro carro. Está em coma. Ontem a gente soube que ele estava, inclusive, com morte cerebral. Graças a Deus não é verdade, porque hoje soube que ele reagiu. A esposa dele tem CA, vai fazer uma cirurgia, não sei onde é, e uma tragédia. Isso é um exemplo que eu estou dando a você de que a bebida ela pode causar realmente muita tragédia na vida das pessoas. Não é o vinho que é o escarnecedor, é a quantidade que as pessoas bebem e o que elas fazem depois de beber. Aí vamos ao versículo 2, porque só nesse daí a gente, olha, o tempo que a gente já ficou, né, gente? Boa noite, Silvara. Silva Araújo, seja bem-vinda. Cristina, é a Cristina. Então, no versículo 2 diz: como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Bom, como o bramido do leão, imagina você provocar a ira de um leão. O que você vai ter? Imagina. Não é muito fácil você provocar um leão. Assim é comparado o rei. Por quê? Porque o leão irado, ele vai partir para cima de você, não é? Nem precisa muitas vezes você irar ele. Já é do instinto dele, Só querer se alimentar. À frente Só dele, o bramido dele. Como o bramido do leão, olha, é o terror do rei. Imagina, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Vai provocar a ira de um rei, é a mesma coisa que provocar um leão. Está pecando, ou seja, está colocando a sua vida em perigo. Porque aqui nós sabemos, já falei aqui, que no passado os reis, eles tinham o poder de determinar, de julgar, eles faziam o papel de juiz. Eles eram quem colocava as pessoas à forca, na cova dos leões, em qualquer lugar que eles quisessem, na cruz. Maior, né? A forma de sentença de morte, a gente não. Tem cada uma que a gente já viu, né, na Bíblia. Botaram Daniel na cova dos leões, certo? Quem fez isso? Os reis, imperadores, essas pessoas de poder. Colocaram ele na cova na fornalha, 3 colocados. Abidnego, Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 na fornalha. Daniel na cova dos leões. Jesus na cruz. Aqueles ladrões que estavam do lado de Jesus estavam também condenados à morte de cruz. Então existia um poder muito grande em reis, imperadores, as pessoas que eram imbuídas desse poder, elas tinham o poder de matar, de levar à morte as pessoas. Então, não provocasse a ira de um rei. Você poderia acabar em um desses 3 lugares. E era como um leão. Então, inteligente e sábio não faria isso. É isso que diz aqui no 2. O bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Colocava a vida em perigo. Honroso. Mesmo assim, até hoje, você vê que você provocar hoje as autoridades que nós temos aqui no nosso país, se nós provocarmos a ira deles, nós vamos parar onde? No mínimo numa cela de prisão e saindo de lá com uma tornozeleira na perna, um anel na perna, porque um tempo atrás nós vimos o que aconteceu com algumas pessoas que estavam reivindicando, provocando a ira de pessoas que não deveriam ter. Não é que não deveriam, né? É que há injustiças e a gente sabe. Nem dá para entrar em questionamento nesse caso. Dá para explicar. Eu só quero comparar que você não pode provocar um leão, principalmente se ele tiver no poder de sair da jaula, como um que nós conhecemos saiu, e ao sair já foi querendo, a boca ganhou várias pessoas. Então nunca abra a porta da jaula de um leão e provoque ele. Ele vira presidente e já era para você.
Não dá para deixar esse bicho solto por aí, né? Olha o que fizeram, abriram a jaula do leão. Deixaram ele solto. E o que ele fez? Pegou quem tinha feito isso e botou na jaula. Desculpa, gente, mas não dava para deixar essa daqui em branco, tá? Nunca provoque. Você nunca sabe qual posição que o leão está. Hoje ele está na jaula, amanhã ele pode estar nas ruas. Então, cuidado, não peque contra a sua própria vida e liberdade. Diz aqui no 3 o seguinte: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Nem precisa dizer, não precisa nem explicar sobre esse versículo, porque tem honra aquela pessoa que desvia-se de contenda. Verdade. Quando alguém está querendo te provocar uma contenda, fazer uma briga com você, você merece ser honrado quando você consegue se desviar, porque tem gente que provoca você para ver até onde é o seu limite. E aí, se você é daquelas pessoas, sabe, que tem paciência, que a palavra de Deus diz que nós temos longânimo. Se você é longânimo, você não vai reagir. Se você tem os dons do Espírito, você consegue sair com uma palavra boa, mansa, não suscita a ira, você merece honra, porque não é fácil. Faz a técnica do respirar. Olha, gente, merece uma medalha uma pessoa hoje que consegue sair de uma dessas situações de contenda, mas todo insensato se mete em rixa. O que é insensato? Nem precisa ninguém provocar. O insensato é aquele que vai fazendo, não quer saber se magoa a pessoa, se está deixando alguém desconfortável. O insensato só faz. Ele vai e pronto. Se intrometer, né? Que onde não é chamado para causar contenda. Né? Causa. O insensato sempre ele, sem querer, querendo, provoca rixas. Ou seja, briga entre pessoas. Confusão entre pessoas. No 4 diz, nós vamos tratar de, olha só, como cada versículo trata de um tema diferente. Nós tratamos aqui, ó, do alcoólatra, do que bebe muito, daquele que não tem controle, que termina sendo escarnecedor. No 2º, tratamos daquele que é provocado à ira, que termina fazendo que nem um leão. Depois nós falamos aqui daquele que se desvia e do insensato. E olha quem vem em seguida, só figura que a gente conhece até, o preguiçoso. Gente, nós já falamos aqui do preguiçoso, mas lá vem ele de novo. Você já percebeu que tem muitos temas aqui em Provérbios que repete muitas vezes, são temas muito repetidos? Olha, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, né? Aquele que diz, eu não vou hoje porque vou lavrar a terra hoje porque vai chover, está no inverno. Aí, pelo que não cega, procura e nada encontra. Claro, ele não vai no inverno, no verão ele não vai porque o sol está quente, o preguiçoso é assim, ó. Ele não vai porque está chovendo, ele não vai arar a terra para plantar porque está chovendo. No verão é porque a terra está seca, está calor, é muito sol. Aí ele não sai também para trabalhar. E aí depois ele vai colher alguma coisa? Não vai colher o que não plantou. Então, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Ele vai procurar. Nem precisa procurar, porque não vai ter, ele não plantou. Esse é o preguiçoso. O preguiçoso já quer colher. É aquele que é bom de desculpa. É o preguiçoso. O preguiçoso só sabe tirar da sacola e da bolsa muita desculpa. Só o que ele tem para dar. Eu já tive que lidar com gente assim. Gente, eu já tive muito que lidar com pessoas assim. Já lidei com uma vez que ele colocava até pasta de dente na fronte aqui para dizer que estava com dor de cabeça. O homem era tão preguiçoso. Menina, incrível. Aí um dia eu disse a ele assim, faz o seguinte, chamei a minha esposa, leva ele lá. Ele morava numa casa nossa, tipo caseiro. Leva ele lá no médico para tomar uma injeção. Mano, o homem levantou na hora com medo da injeção. Ficou bonzinho. Era só preguiça. Melhorou. Tinha mais medo de injeção do que...
Manda dar uma injeção nele. Foi isso que eu falei, mas eu não sabia que ele tinha tanto medo de injeção. Ficou bonzinho, não demorou. Eu fui para minha loja, nessa época eu tinha uma loja perto da onde ele morava, ele era um trabalhador que era prestador de serviço para gente. Aí eu fui lá atrás dele para fazer. Eu fui na casa atrás dele para fazer o serviço. Ele estava deitado, tamanho enorme, 10 horas de pasta de dente na fronte, disse que era bom para dor de cabeça. Estava com dor nas costas, não tinha feito nada, e estava cheio de dores. Aí eu falei para o meu esposo, põe a ele em casa, né? Já estava doendo as costas mesmo. Que... não tinha feito nada ainda. Aí eu disse, leva esse moço até o hospital e vê se dá uma injeção nele lá para ele ficar bom. Mana, na hora, não precisa não, não precisa. Eu disse, mas você não está com dor, não está doente? Eu posso ir assim mesmo, demorou, ele estava bonzinho. Quando eu não sabia, foi por acaso que eu disse, e curou ele rapidinho, o medo da injeção. Era um preguiçoso, mano, não demorou muito que esse homem comigo, era muita preguiça. No 5 diz assim, agora nós vamos tratar de outro. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Veja só. Que lindo esse versículo. Não é lindo, né? Olha muita só. Sabedoria. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Você sabe que hoje se trata muito de descobrir sobre propósitos. As pessoas vivem hoje fazendo mentorias, estudo e buscando descobrir quais são os seus propósitos na sua vida. E aqui está falando do propósito do coração do homem. Por que será que é tão profundo e só os inteligentes conseguem descobrir? Porque tem gente que passa a vida toda e não descobre qual o seu propósito nessa vida. Aleatoriamente vive e não descobre. E aqui diz que os propósitos do coração é como água profunda. Na verdade, você tem que mergulhar dentro do seu coração para descobrir quais são os seus propósitos. Porque é profundo. Não é algo raso, não é algo fácil de você logo descobrir, de você logo achar. Tem que ter o quê aqui? A inteligência para descobrir. Não é qualquer pessoa. Os inteligentes conseguem descobrir o propósito que está guardado lá no profundo do coração. Agora, do seu próprio coração? Essa é a pergunta. Você é inteligente o suficiente para descobrir quais os propósitos que estão dentro do seu coração? E por que isso? Porque, olha, a palavra de Deus diz também que o coração do homem é enganoso. E então, aí já tem uma dificuldade para você descobrir o que está dentro do coração. Porque, preste atenção, muitas vezes, eu não sei se acontece com você, muitas vezes acontecia comigo o seguinte, gente... Eu desejava algo e eu achava que aquilo era tão importante para mim, que aquilo era propósito de Deus para mim, e eu queria aquilo porque eu achava que era o que eu queria. Não demorava muito tempo, eu já não queria mais aquilo, eu queria outra coisa. Aí eu começava aquela coisa que eu queria tanto, que eu achava que era aquilo que eu queria. Olha, eu não conseguia definir realmente, de verdade, por muito tempo, qual era o propósito da minha vida, o que Deus queria comigo, porque eu naveguei por muitas áreas, muitos lugares, muitas coisas, fiz muitas coisas, mas era em busca disso. O que o meu coração desejava profundamente que fosse da vontade de Deus, porque a gente não descobre tão fácil assim. Nós não descobrimos. Eu creio que o nosso propósito vem direto do coração do Senhor. Para cada um de nós tem um propósito, né? E muitas vezes a gente não tem nem noção de coisas que a gente passa, de coisas que acontecem na nossa vida e que a gente fica muitas vezes pensando assim, mas justo eu passar por isso. E depois lá na frente a gente vai entender que precisava passar por isso para ter aquela carga de conhecimento, para ter aquela referência, porque uma coisa é eu falar de algo que aconteceu com alguém, outra coisa é algo
o que aconteceu comigo diretamente, né? Eu sei a dor, eu sei onde dói, eu sei qual o problema que eu preciso solucionar, o que eu preciso para superar, uma vez que eu superei algo. Então, eu acredito que nosso propósito está muito relacionado com coisas que a gente passa na vida da gente de mais difícil. Como o nosso mentor costuma dizer, o maior problema da vida da gente se torna o nosso maior propósito e é onde a gente consegue mais contribuir na vida de outra pessoa. Porque nada ensina tanto quanto a nossa experiência, né? Quanto aquilo que a gente viveu, quanto aquilo que a gente passou. A gente tem mais propriedade para falar, a gente não precisa ficar buscando conhecimento daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente sabe. Enquanto que muitas vezes as pessoas falam teoricamente, mas chega na prática não sabe. Por quê? Porque não tem uma vivência com aquilo ali, né? Não tem uma relação direta. É como muitas vezes tu tá falando aí da palavra, né, Mari? E tu usa exemplos de coisas que tu já passaste na tua vida. Por quê? Porque tu tem facilidade em expressar aquilo ali, e passar aquilo ali de uma forma fácil de entender. Por quê? Porque é uma vivência que tu já teve, né? Eu creio que o propósito da gente é muito ligado a isso. Só que muitos também não querem, né? Porque eu acho que é igual quando a gente está buscando ao Senhor. As pessoas querem respostas imediatas, oram, mas às vezes não dá aquele tempo para ouvir a resposta do Senhor. E ele responde. Responde. Só que nós precisamos ter inteligência, como diz a palavra, estarmos atentos, porque senão passa despercebido. E aí a gente diz assim, oxe, mas eu oro e o Senhor não me responde. Mas como não responde? Se tu não está atento aos sinais, o Senhor não vai dizer assim, ó, presta atenção, Mari, agora eu vou falar contigo, presta atenção, Valquíria. Não, vai vir numa hora que a gente menos espera. E a gente precisa estar em conexão, intimidade com Ele para saber. E essa é a resposta que eu pedi ao Senhor. E aí, assim, Ele vai confirmando na nossa vida através da nossa fé. Se a gente tem uma fé pequena, a gente vai pedir confirmação, da confirmação, da confirmação, e nunca vai chegar lá. Por isso que precisa ser inteligente, buscar por sabedoria, para que a gente possa avançar, senão a gente não sai do lugar, né? Acho que eu já tomei tempo demais. Diz, é verdade, olha, e aqui fala que como águas profundas são os propósitos, não é o propósito. Como eu posso aqui acreditar que os propósitos são vários nos nossos corações, não é um apenas. Então, difícil é você descobri-los, quais são. Por quê? Porque ele é profundo, porque ele está arraigado, porque ele é profundamente dentro de você. E os inteligentes, eles sabem atentar, como você disse. Como é que eu quero uma resposta se eu não fico próximo de quem vai me dar essa resposta? Como é que eu quero resposta de alguém se eu estou tão distante daquela pessoa e eu nem estou ouvindo no mesmo ambiente daquela pessoa, eu não faço parte do ambiente dela, eu não tenho ligação nenhuma com ela? Como você disse aí, que pessoas buscam a Deus, mas elas não observam os sinais. A mesma coisa, eu quero descobrir algo na minha vida, mas eu não fico ligada no assunto. Eu fico dispersa, eu fico fazendo qualquer coisa por aí, o que vem na minha telha, o que vier eu pego, eu faço. Quer dizer, eu não estou empenhada em descobrir o que verdadeiramente eu quero e eu posso, o que está dentro de mim, qual a minha habilidade, qual o meu dom. Os inteligentes fazem isso. Eles estudam, eles buscam, eles alinham os sentimentos dele com aquilo com as habilidades que ele tem e com aquilo que Deus deu para ele de dom. Então existe uma busca. A pessoa fica buscando, a pessoa tem que procurar, a pessoa tem que se esforçar. Isso que é. Se esforçar para descobrir verdadeiramente. Se doar para isso, né? Se doar. Porque se tudo que a gente faz, né, Mari? A gente faz de todo o nosso coração. Eu creio que, como tu falaste, tu identifica algo que, esse é o meu propósito. Só que tu faz tão bem aquilo ali
que o Senhor te leva para outros lados, avançar para outro caminho. Tudo que nós fizemos. Eu descobri certas coisas na minha vida que era assim, antes eu achava que eu era uma pessoa inconstante, eu achava isso um defeito. Não, eu tinha muitos propósitos e eu cumpria eles. Só que depois que aquilo se esgotava para mim, chegava a um ponto, um nível que eu dizia, isso não me serve mais. Isso não é mais interessante para mim, eu não conseguia ficar naquela mesma coisa. Aquele propósito que eu tinha de fazer um asset, tipo assim, eu montava uma empresa, vou dar um exemplo, gente. Eu fui muito empreendedora. Eu tive uma franquia dos Correios por 20 anos. Então, quando eu conquistei a franquia dos Correios, eu estava terminando o meu curso de Direito na universidade. Eu fazia na Universidade Federal aqui do Pará. E o maior propósito do meu coração, vou dar esse exemplo. Por que o propósito dos corações do homem são profundos, são como águas profundas? Eu vou dar um exemplo da minha vida. Mas os inteligentes descobrem. Assim, o meu maior propósito era fazer o curso de Direito como eu fiz a prova da ordem, peguei minha carteirinha da OAB e disse, o meu propósito, aquilo que eu achava que eu tinha que ser na minha história de vida era juíza ou promotora de justiça. Eu jamais gostaria de ser defensora, não era o meu papel, porque eu sou muito do lado do justo, do certo. E o defensor, você sabe que defende qualquer tipo de pessoa, porque ele é um empregado do governo, ele é um advogado do governo. Mas a defesa é negociável, né? Então, ele defende pessoas que não iria para mim, no meu caso, com meus princípios, eu queria ser promotor, ou seja, advogado de acusação, que defende o Estado, entendeu? Então, eu estaria ali nessa posição. Para mim, era o desejo do meu coração. Mas, gente, olha como acontecem as coisas. Aquilo que a palavra de Deus diz, o homem faz planos, projetos, mas a palavra final de quem é mesmo? É do Senhor. Eu vim entender isso muito tempo depois, gente. O propósito do meu coração era ser juíza. Eu seria uma excelente juíza, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho um sentimento de justiça muito aguçado. Eu sou uma pessoa que sabe exercer imparcialmente uma posição, independente de quem seja parente sanguíneo. Eu tenho esse dom de olhar a coisa como ela é e ser imparcial. Eu tenho muito disso. E eu sabia que eu ia ser uma excelente juíza. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que mudou na minha vida. É que eu não tinha condição financeira nenhuma para esperar um concurso público. E eu sabia que eu ia ter que ir para o interior, porque eu era só uma Marilene dos Santos Silva. Imagina, olha esse sobrenome. E eu fazia parte de um ambiente de faculdade. Eu me formei junto com pessoas conhecidíssimas aqui no estado, que era a família Clautal, uma família muito tradicional, rica e poderosa na área jurídica. Tem desembargador, advogado, é uma família toda de juristas, entende isso? E tinha colegas meus, Dudinha, que estudou comigo, eram dessas famílias. Gente, eu era a Maria Ninguém dentro da sala de aula. E eu saio de lá como a melhor, e eu tenho isso comigo. Eu fui uma das melhores alunas do curso de Direito, principalmente na área do Direito Penal. Eu saí com louvor. Eu fui a única que tive coragem de fazer o meu TCC com um dos professores que chamavam Rasga-Beca, professor João Batista Clautal, da família Clautal, olha aí. Mas eu não tinha dinheiro nem para pagar ônibus. Eu fazia faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar ônibus, eu andava a pé. E o que eu tinha que fazer? Um concurso público para juiz, eu ia esperar quantos anos para mim poder ganhar um dinheiro, para me comprar pelo menos roupa, sapato, que eu era uma jovem, e não tinha condições financeiras para nada. Aí veio a oportunidade primeira, eu abracei com as duas mãos, as duas pernas, com os dois braços, me fizeram uma proposta irrecusável. E eu caí para dentro. Foi uma franquia. Alguém chegou comigo que tinha um poder aquisitivo bom e disse, eu conheço você, você é uma menina correta, direita, trabalhadora, eu tenho o nome para tirar, para colocar, e eu tiro e passo para você. Você aceita? Olha essa proposta, gente. Não era nada menos do que uma franquia de uma empresa pública federal. Olha o que Deus fez na minha vida.
Em seguida, eu já estava empresária, com menos de um ano do meu anel de formatura, empresária de uma empresa pública federal, como franqueada. E aí vieram os concursos e eu já não precisava mais deles. Oi, boa noite, bebê, olha só quem está aí, mais uma vez. Temos Como é que ela está hoje? Mais uma participante na live aqui. Espero que a participante fique quietinha aí hoje, não fica dando aquele show. Que às vezes ela fica aí do seu lado falando, né? Falando. Sim, Então, sim. eu estou dando um exemplo aqui de propósito, tá, gente? Porque o versículo aqui falou que, como águas profundas, são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Olha, nesse propósito meu de ser juíza, eu te garanto, eu não cheguei, mas eu não sou frustrada, porque Deus me honrou lá onde Ele me colocou, porque eu digo que foi Ele quem me colocou, Ele mudou o itinerário da minha vida. Em seguida, eu já estava com a maior franquia do Norte e Nordeste, Deus me honrou poderosamente, me tirou de rota. Aí eu fui entender lá na frente, depois que eu estive pastora, eu terminei descobrindo que Deus não queria que eu aprisionasse pessoas. Como juíza, eu ia ter que decidir sentenças de prisões, de botar a pessoa atrás das grades, entendeu? Na verdade, Deus me deu a chave, esta chave aqui, de libertar pessoas e não de aprisionar. Eu vim entender anos depois, quando eu estava pastora da igreja, por que eu não fui juíza? Porque eu não estive a juíza que eu deveria ser, que era a propósito do meu coração. Era tão profundo aquilo em mim, eu achava que era tudo que eu queria na minha vida. Mas depois eu descobri. Para condenar e o Senhor te chamando para resgatar. Para resgatar e não para condenar. Olha, eu cheguei a pregar dentro de presídio, de delegacia, hospitais. Olha, eu tenho um histórico bem, bem grande nessa área. E eu empresária, tá? Dentro da minha empresa, eu ganhava almas para Jesus, eu preguei evangelho, eu fazia da minha empresa igreja. Não foi uma vez. Dentro da minha empresa, eu chegava aí frequentar, pregar dentro de centro de recuperações de pessoas. Aqui, ó, eu tenho experiência disso aqui. Eu pregava dentro de centro de recuperação de pessoas que eram dependentes químicas e alcoólicas. Químicas e dependentes de álcool. Eu fiz muito isso dentro de centro de recuperação e hoje eu tenho filhos na fé, lá de longe, de outros estados que eu conheci dentro de centros de recuperação, que se recuperaram, que Deus recuperou, e hoje são homens, pais de família, mas que estavam dependentes dentro de centros que não recuperavam de jeito nenhum. E lá dentro eu percebi, olha só o que Deus fez na minha vida. O poder de Deus, né? Então, propósito, às vezes você acha que o seu propósito é um, e Deus diz, não é esse. O propósito que eu quero que você seja é outro, diferente daquele que você diz que está dentro do teu coração, que está lá profundo, que é tão arraigado. Deus muda. Deus muda. Porque os propósitos não são não é um apenas, são vários. Então, continuando, gente, sobre propósito, eu já dei o meu testemunho. Sabe que quando eu me formei Sim. professora de matemática. E aí eu pedi ao Senhor que abrisse as portas, né? Para que eu viesse a dar aulas. E num culto no domingo à noite, o pastor disse que queria alguém para participar, para dar as aulas para o público infantil. Que bênção. E veio aquele chamado muito forte. E eu lá do meu banco mesmo, eu disse, Senhor, mas não tem nada a ver comigo. Eu estudei matemática, eu não tenho paciência para isso. E eu fiquei assim com um olhar apavorado. Meu esposo disse assim, o que está acontecendo contigo? Eu disse, eu preciso ir lá. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha outras 2 pessoas lá. Eu pensei, que bom. Eu não preciso ficar aqui. Eu virei as costas para sair. E a moça que estava lá me chamou e disse, não, vem cá.
eu preciso de ajuda e eu acredito que tu vai poder ajudar aqui, vai poder trazer as aulinhas e tal. E eu fiquei pensando assim, não, eu vou ficar aqui, vou dar algumas aulinhas, mas eu não, isso aqui não é para mim, é só provisório até ter alguém que se enquadre. E sabe que eu já estou há 3 anos trabalhando com o público infantil, e cada vez eu vejo assim, mais entrelaçado por isso e pelas coisas que eu vejo que é o Senhor que me leva para esse lado, não é uma escolha Sim, minha, sabe? Mas é algo que sim. eu penso assim, não, eu vou parar, eu não vou fazer mais. Muitas vezes me passa isso e eu não consigo me desprender. Não que eu não tenha amor pelo que eu faço, mas muitas vezes pesa e eu digo assim, agora eu vou dar um tempo. Só que quando eu vejo, já estou lá eu fazendo alguma coisa, já estou fazendo aqui de novo. Ah, eu já dei muito tempo, sabia que eu fiz isso muitas vezes. Eu É já saí assim, de né? muitas vezes, assim, de muitas situações em que não, tá pesado demais, eu entregava, né? Mas quando eu via, já estava de novo, não ali, mas em outro lugar. Como eu disse, eu tenho uma história muito longa, tá? E de muitas experiências. Eu tenho uma live, me convidaram para uma live para me falar da minha história de vida. Semana é dia 10 do mês de agosto. Eu digo, olha, não vai dar para uma live, não. Eu acho bom você botar Vou vários ter que fazer capítulos. vou ter que fazer Porque uma eu sempre, semana, como é que se diz? Uma maratona de larga a luz. só para você ter uma ideia, eu nasci no Piauí, morei no Maranhão, saí do Maranhão, morei 40 anos no Pará, morei em Minas Gerais, estou morando em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e aqui em Belém. Olha só, gente, não é fácil contar tudo isso, e cada lugar desse eu tenho um livro para a história, entendeu? E Então é ainda muito faz louco. Eu live digo, com a pessoa do Rio Grande do Sul, né? ei, eu conheço o Rio Grande do Sul, eu tive em Porto Alegre, eu conheço o Brasil quase inteiro. Não vou dizer, não vou mentir que eu conheço Coisa tudo. boa, Não né? conheço, falta muito pouco, mas eu conheço quase todo o Brasil. E eu acho muito bom porque a gente tem gente que gosta de conhecer o exterior, outros países, eu não. Eu gosto do Brasil demais da conta, eu gosto de rio, eu gosto de floresta, eu gosto do que nós temos aqui. Não precisa É ir para bom. lá. A minha irmã, eu tenho uma irmã que mora em Verona, na Itália. Sabe o que ela me diz? Ela diz assim, Mari, aqui tem dengue, aqui tem todas as doenças que tem aí, tem calor horrível, igual aí. Ela diz assim para mim, o filhinho dela, que tem 12 anos, falou para ela, mãe, eu tô no Brasil com pessoas que falam diferente, só isso. Porque tudo É, que tem aqui tem lá. É a mesma coisa, não tem diferença. A diferença é que eles falam diferente da gente, mas aqui tem calor, tem carapanã, ela disse que tem mosquito pra caramba, tem tudo que tem aqui. Aí ela disse, é como se eu estivesse no Brasil, só que o povo falando com uma língua que eu não entendo muito bem. E está estudando italiano lá para poder morar, e ela tem o esposo dela tem cidadania, né? 2 cidadanias. E então, às vezes, conhecer o teu país é melhor do que tu sair daqui para outro país. eu já Continuando estou aqui sobre naquela de conhecer o Rio Grande do Sul. Eu saio bem pouco, sabe? Eu conheço poucos lugares. Mas é mas muito também você bom, é está muito com bom. criança, né? Você está com filho pequeno. Eu também, quando eu estava com as crianças, não, 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 não. Eu mesmo com as crianças pequenas, eu pegava, tirava férias da minha empresa, do meu trabalho e passava 30 dias viajando. Eu sempre gostei de fazer isso, deu um tempo para mim, sabe? Coisa Eu não boa. tinha, nunca tive as minhas filhas como um peso. Nunca. Eu nunca disse, minhas filhas me proibiram de fazer isso e aquilo, nunca, porque nunca proibiram mesmo. E elas nunca sentiram falta de nada, assim, porque a mamãe saía muito com elas, mas eu tinha o meu tempo e eu saía assim. Eu digo, olha, quer saber? Eu estou E cansada é demais, fui necessário, administrar. né, mãe? E Sempre é gostei de uma fazer coisa da isso. gente, né? É como tu diz, quando tu aproveita, aonde tu tá, o lugar se torna semelhante, né? Porque é a essência que a gente carrega, não adianta. Se tu Se você tá. está bem com você mesma, não adianta você ir para qualquer canto do mundo, você vai estar bem. O lugar não é o importa. Não que importa é você dentro de você. Porque se você, olha, se você sai de um lugar com problema achando que é o lugar que está
causando problema, o problema está interno em você, você pode ir para o paraíso, lá não vai estar bom para você, porque eu já fiz isso. Eu, com problema, saí de um estado, fui para o outro a passear, não consegui me divertir nada, nadinha mesmo. Voltei para o lugar de onde eu estava, porque nada estava interessante lá. Então não adianta você sair para resolver achando que vai estar bem no lugar, se você não está bem com você mesma. Não adianta. É, Continuando, amiga, vamos agora para o capítulo. Olha, agora que nós estamos no versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Muitos falam do bem que faz, né? Proclamam em voz alta para todos saberem o bem que eles fazem. Porque tem gente que gosta de, quando faz uma coisa, proclama aos quatro ventos. E isso qualquer um quer fazer. Agora o que diz aqui? Mas o homem fidedigno, quem o achará? Ou seja, um homem de confiança, um homem autêntico, um homem digno de crédito. Esse é difícil. Porque aquele que proclama o bem que faz, qualquer um gosta de fazer isso. Ah, faz uma coisa, diz para todo mundo. Sabe aquela pessoa que quando dá uma coisa a alguém, diz para todo mundo para poder passar por bom? Diz aqui, até abuso muitos disso, proclamam, né? proclama a sua própria benignidade. Mas o homem fidedigno, quem o achará? Esse não proclama. Um homem de confiança, um homem de crédito, ele não sai por aí dizendo aos quatro ventos quem ele é. Ele é, a gente sabe, pelas atitudes, pelas obras. Não é verdade? É verdade. Então, A gente nunca conhece uma pessoa pelo que ela diz que é, né? E sim pelas atitudes dela, pelo que ela faz mesmo de verdade. Isso que faz a diferença. hoje na internet, hoje em dia na internet, o que você vê são pessoas falando do bem que fizeram as pessoas para ganhar mais pessoas, para vender mais coisas. Aí elas dizem assim, já consegui fazer isso, ó. 10 mil pessoas já foram libertas disso e daquilo através do meu trabalho, do bem que elas fizeram a alguém. Isso se tornou até comum como um cartão de visita para vender alguma coisa. É muito comum hoje eu ver pessoas dizendo isso, do bem que fizeram aqui, do bem que fizeram ali. A gente não vai saber porque a gente não vê o testemunho de que ela está falando, a gente não vai nunca saber. E de repente você compra só por conta dessa propaganda, não é verdade? Sim, tem muito disso. Não tem muito disso. Está aqui, olha. Muitos proclamam a sua própria benignidade, proclamar o bem que faz. E às vezes existe uma intenção, né, amiga, atrás disso, de proclamar o bem que faz. Existe uma intenção, uma segunda intenção. Mas o homem, que ele diz aqui, de um homem fidedigno, ou seja, que é digno de crédito, é de confiança, um homem autêntico. Esse é difícil. Como que vai encontrar esse? Esse é mais difícil. Eu encontrei um. Jesus. Esse é o único autêntico que a gente tem que confiar no todo. Esse eu não tenho a menor dúvida dele. Os outros aqui, a própria Bíblia está dizendo, quem o achará? Quando faz essa pergunta, é exatamente para dizer que não acha, que não existe. Então diz aqui, 8, assentado-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. É verdade. O rei que eu conheço, que assenta no trono, e com os seus olhos ele dissipa ou desfaz todo o mal, só conheço um, Jesus. No 9 diz assim, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem? Quem pode afirmar isso? Você conhece alguém que possa dizer que limpou o seu próprio coração, que purificou o seu coração e limpou de todo o pecado? É possível um homem limpar a si mesmo do seu pecado? É possível um homem purificar o seu próprio coração? Esta é a pergunta. E quando faz uma pergunta desta aqui, é para dizer que, com certeza, isso não acontece. Ninguém consegue limpar o próprio coração e nem tampouco está limpo de pecado.
Todo homem que diz que não é pecador, ele já peca em dizer isso. Mas aquele que limpa realmente todo o pecado é Jesus novamente. Não existe ninguém que consiga dizer que limpou, purificou o seu coração e limpou toda a sua vida do pecado. Limpo estou do meu pecado. Não está por si mesmo. Só conheço um que pode fazer isso, que já fez isso. E uma vez por todas, é só buscar a graça. Só através da graça você pode curar o seu coração e se purificar de todo pecado. Mas um homem em si mesmo, por si mesmo, ele não consegue aí chegar a esse nível de dizer que está purificado de todo pecado. Se você já aceitou a Cristo, ao sacrifício da cruz, você pode dizer, eu fui justificado, mas não significa que você não peca mais. Continua assim, porque todo mundo erra, todo mundo peca, mas nós temos hoje uma palavra que diz que você não pode ser mais um pecador, quanto mais aquele que vive ainda escravo do pecado. Mas quem não erra? Então ninguém pode dizer, afirmar, limpo estou do meu pecado. Se você fizer isso por si mesmo, você está sendo um pecador porque já está mentindo. Então, limpo estou quando Jesus me justifica e me limpa de todo pecado. Ele sim, mas eu por mim mesma jamais conseguiria fazer isso. No versículo 10 diz, 2 pesos e 2 medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. O que quer dizer 2 pesos e 2 medidas? Aqui está falando de pesos enganosos, balança enganosa, peso falso, né? 2 pesos e 2 medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. No 11 diz, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Claro, como é que a gente conhece a personalidade de uma pessoa e o caráter dela? Pelas ações dela. Até uma criança, quando faz o que é certo e é reto, as obras a gente vê. A gente já descobre se é uma criança que é certa, que faz as coisas corretas e retas. Imagina uma pessoa que faz, que durante a sua vida a gente não vê as atitudes, as obras dela. Então, é possível que se saiba quem é a pessoa pelas suas obras. Saber qual a sua personalidade pelas suas obras, pelo que ela faz. Então, até uma criança se dar a conhecer pelas suas ações. Quando você vê alguém agindo pelas ações dela, as obras dela, você já imagina quem ela seja, não é verdade? A palavra diz que a gente conhece a árvore pelo fruto, não é pela árvore apenas. Tem árvore que é igualzinha, quer ver, o joio e o trigo. Por que Jesus disse isso? E se conhece a árvore pelo fruto. Preste atenção no joio e no trigo, são iguais. Se você for observar a árvore, elas são iguais. Mas quando você vê o fruto de uma e o fruto de outra, é que você descobre que uma é joio e a outra é trigo. Então, não se conhece a pessoa apenas pela pessoa que ela é, mas pela obra que ela faz, pelas atitudes dela, pelas ações dela. Até uma criança também a gente conhece. Se é uma criança boa, uma criança que já tem tendência a ser diferente nas atitudes, entendeu? Então, imagina um ser humano. Nós conhecemos sim. Então, seja uma criatura de bons frutos para a gente saber que você é uma árvore boa. Não seja o joio, que é tão parecido com o trigo, parece, mas não é. E só tem um que vai fazer essa separação e nós sabemos. Não é verdade? Então diz no 11, no 12, versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez. Tanto um como o outro. E o que você está fazendo com esse olho e esse ouvido que Deus fez e te deu? Essa que é uma boa pergunta. Aqui não tem sentido dizer, todos nós sabemos que o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. A pergunta é, o que você... Eu estou ouvindo a minha voz, está dando um eco? É aí, Valquíria? Não. Não? Tu tá ouvindo? Tá dando para te ouvir bem, só que ficou um pouco diferenciada assim a tua voz. Então, eu estou ouvindo aqui tipo um eco. Por que será?
É o ouvido que ouve, ué. Falei de ouvido aqui, agora eu estou Aqui a gente... ouvindo verdadeiramente, o vídeo está dando um eco. Ah, Por quê? não, mas agora tá Olha aí, normal, Mari. Pra mim tá normal aqui a tua voz. para mim não tá dando um eco na minha voz. Tá repetindo tudo que eu falo. Eu vou terminar o vídeo assim mesmo, vocês entendam, mas eu não mexi em nada. Deve ser a Não, mas internet, deve depois ser tu o vai ver que tá ouvido. normal. Depois tu vai ver que tá Diz normal. aqui, ó, e o olho, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor fez. Os fez tanto um como o outro. E o que nós estamos fazendo com esses ouvidos? O que nós estamos ouvindo? O que você está olhando com esse olho que Deus te deu e fez? Essa é a questão. Você sabe que tudo que entra para a nossa vida, para o nosso coração, vem através do olho e do ouvido. O que nós ouvimos e o que nós olhamos. Isso faz com que toda a sua história de vida seja construída, sabe disso? A palavra diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E os teus ouvidos se ouvem, imagina o que é o ouvido. O ouvido, por aqui entra informações, por aqui você vê, você olha o mundo, você grava na memória fatos, aqui você ouve também e grava fatos. E isso faz com que a sua vida seja construída por esses dois órgãos importantes que Deus te deu, os teus olhos e os teus ouvidos. Não esquece que foi Deus quem fez tanto um quanto o outro. E lembra que Jesus um dia disse: o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança fora, porque é muito mais vantajoso, melhor você entrar no céu com um olho apenas do que no inferno com os dois. Então, pense bem no que você anda olhando com os olhos que Jesus, que Deus te deu, e o ouvido que Ele fez e te entregou. E que você ouve muito bem e enxerga muito bem. Tá certo? Olha aí quem está falando. Nós estamos chegando no final, no 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Olha só, quem dorme muito fica pobre, pobre, pobre. Pobrinho, até diz numa parte da Bíblia. E abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Abre os olhos significa te alerta, te levanta. Essa é uma expressão também que tem um sentido, abre os olhos. Não é abrir os olhos que vai fazer você ficar farto de pão. Não, né? É mais uma figura de linguagem. Olha aqui. Diz, não ames o sono, para que não empobreças. Você já viu alguém dormir e é isso aí que faz ficar pobre? Não. O que significa? É a causa pelo efeito. Se você dorme muito, você não trabalha. Por não trabalhar, você fica pobre. Viu como tem muita figura de linguagem na Bíblia, que principalmente em Provérbios? Oi, abre os olhos e te fartará do teu próprio pão. Como assim? Basta eu abrir o olho? É isso que faz? Não, é uma figura de linguagem. Despertar, né? Tá. Despertar para a vida seria Exatamente. o Te abrir o olho, né? desperta, te levanta. Alguma coisa acontece novamente. Olha, tá a voz dando eco. Tinha parado agora, não estava fazendo eco. Então, te alerta. Abre os olhos e te alerta. Por quê? Porque tu te fartarás, tu vais trabalhar. Se tu dormes, tu fechas os olhos, certo? Tu fechas os olhos e vai dormir. O que vai acontecer? Tu não vai trabalhar, tu não vai conquistar, tu não vais ter pão na tua mesa. Porém, se tu abre o olho, te levanta, acorda, te levanta, vai trabalhar, vai produzir. Pobreza é sinônimo de improdutividade. Então, não seja improdutivo. Todo aquele que produz tem pão na mesa. Certo? Pobreza é improdutividade. Se você dorme e fecha o olho, não produz, fica pobre.
Nunca vi ninguém que produz alguma coisa, veja, alguém produzindo não vai ter pão, com certeza terá pão à mesa. O último versículo, nós estamos no 14, nada vale, nada vale. Diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Olha isso, você não já viu gente que deprecia o objeto que você está vendendo para poder comprar barato? Diz para você, não vale nada, isso você está vendendo, você bota defeito. Gente, tem muita gente que faz isso. E aí compra de você barato e sai para se vangloriar lá na frente, se gabar daquilo que terminou de conquistar à custa de lhe enganar. Entende isso? Pessoas que desvalorizam para comprar barato. É disso que a Bíblia está falando aqui. E lá na frente, ela se gaba. Se usa de má no fé, 15 na diz, verdade, né? usa de má fé. Deprecia aquilo que é seu, diz que não tem valor, não vale nada, põe defeito, diz que está com defeito. Aí você diz, você acredita, faz a sua cabeça, você acredita e vende a preço que aquela pessoa quer. Lá na frente ela vai dizer, comprei barato, olha lá o besta, olha lá o otário. Entrou na minha conversa e eu ganhei X na costa dele. Eu já vi muita gente fazendo isso. E isso o inimigo faz com as pessoas, ele faz elas acreditarem que elas não têm valor, que elas não podem gerar nada na vida de outras pessoas, que elas não podem acrescentar, e muitas vezes as pessoas caem nessa ladaia do mal e acabam muitas vezes até por tirar a própria vida, por fazer, né, atrocidades consigo mesmo, por não saber quem elas são, não ter um posicionamento acerca de si mesmo, né? Porque se a gente sabe, por exemplo, se a gente tem algo a vender, a gente sabe o valor daquilo ali, por mais que alguém tenha má fé e venha depreciar e dizer que não presta, que é isso e é aquilo, mas a gente sabe o valor que tem e a gente não vai se deixar ser enganado por isso, né? E onde verdade. O mal se vale muitas vezes de uma mente que não está convicta de que nós somos amados, que nós somos criados únicos, cada um por Deus. Se a gente não tiver convicção disso, o inimigo acaba nos convencendo que nós não somos valiosos, que nós não temos o nosso valor, que nós não temos propósito, que nós não temos, né, sentido, mas Deus também sabe tem, exatamente. Tem direção para cada um de nós, né? É isso, é disso que está falando aqui, ó. Que a pessoa se gaba, depois de ter dito que não tem valor, você acredita, não tem valor, e depois lá na frente ela se vangloria. Se gabar é se vangloriar, de ter tirado do proveito de alguém. Tem muita gente assim, que gosta de contar vantagem por ter enganado pessoas. O 15 diz, há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joias preciosas. Olha só, existe lábios instruído, mais uma figura de linguagem. Gente, Provérbios é cheio de... lindo, né? É muito bom. Mais uma figura de linguagem, olha, lábios instruídos. Estes são joias preciosas. É claro que não tem lábio que seja instruído. Quem é instruído é o ser humano, é a pessoa. Mas para dizer que a pessoa que é instruída, que tem cultura, que tem conhecimento, que busca o conhecimento, que tem sabedoria, esta pessoa, o que acontece? É joia preciosa. É a pessoa que é considerada uma joia preciosa, comparada a uma joia preciosa. Por quê? Porque é instruída. Quem tem a instrução, quem tem o conhecimento, quem busca a instrução, é uma joia preciosa. É muito bom, é muito bonito você conversar com alguém que é bem instruída no assunto que trata. Porque tem gente que é rasa, não se aprofunda. Tem um conhecimento
conhecimento muito raso, e ali se esgota muito fácil aquilo que a pessoa fala. Não tem muita instrução, muito conhecimento, mas tem pessoa que quanto mais você tira dela, mais brota, mais sai, não é verdade? Isso dá um prazer de você ficar com aquela pessoa, você percebe o valor que essa pessoa tem. Eu vejo isso em pessoas, gente, eu admiro muito pessoas que são instruídas, eu admiro pessoas que têm conhecimento vasto, que busca conhecimento, que sabe falar a respeito de quase tudo. Eu não vou dizer de tudo. Eu admiro pessoas que conhecem a Bíblia, eu admiro pessoas que passam a palavra. Né, que busca por conhecimento. O livro de Provérbios, ele faz muito isso com a pessoa. Ele desperta a criatividade, ele desperta a inteligência da pessoa, porque tu precisa meditar, tem muitas figuras, muita coisa, muitos enigmas que tu vai decifrando e tu vai lendo, e aí tu lê um dia e tu acha uma coisa, e aí tu lê outro dia e tu pensa, poxa, mas pode ser isso, pode ser por aqui, e aí então vai te despertando, né? E Salomão, ele era tão sábio que ele emana aquela sabedoria só no a gente ler e meditar na palavra, né? É muito gostoso. Quando a gente aprende isso, a gente quer mais e mais. Eu sou apaixonada pelo livro de Provérbios. Sabe o que esse livro faz? Instiga você a buscar o conhecimento. Porque senão você não vai entender. Imagina, um versículo desse, imagina. Olha aí. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Peraí, isso instiga você, não instiga? O que ele quis dizer com isso? Obrigada Onde que estava a cabeça? Literalmente. Oh, não. Agora tu pensa. De imediato você diz, não faz o menor sentido. O que esse maluco quis dizer? Você diz logo assim, eu só podia estar meio... Tomou um vinho e ficou filosofando, porque, olha, maior parte do livro de Provérbios você termina pensando isso. O que é isso? Que esse cara, por que ele falou esse negócio? De onde veio? De onde ele tirou isso? Mas aí você vai, olha... A gente entende, né, a sabedoria que tem por trás de tudo isso. Cara, eu fico encantada. Está presente no dia a dia da gente. Quanto mais presente a gente vive, mais a gente vive aquela palavra, mais gostoso se torna de entender e de sentir o amor de Deus, que é maravilhoso, né? É muito bom isso. Exatamente. Olha só, o objetivo do livro de Provérbios aqui, no meu entendimento, era um jovem de 17 anos que buscava forma, né? Ele estava buscando as maneiras corretas de administrar toda uma nação, não era pouca coisa. Então, ele observava as coisas nos mínimos detalhes e ele foi escrevendo tudo que ele observou. Mano, o conhecimento de Salomão, o que é mais interessante, é que era o dia a dia. Tudo isso aqui ele observava no dia a dia dele. Relacionamento entre pessoas, ele analisou como a natureza funcionava, como os animais, como ele avaliou a formiga. Lembra que ele vai dizer, vai ter com a formiga o preguiçoso, aprende com elas e ser sábio. O que ele quis dizer com isso? Sabia que o preguiçoso não lavra por causa do inverno. Pelo que na cega procura e não encontra. Aí ele mandou o preguiçoso ir aprender com as formigas. Agora observa as formigas. O quanto elas trabalham o tempo inteiro, sempre buscando levar para dentro da casa. Olha, no inverno elas têm o quê? Casa quentinha e comida na mesa. Por quê? Passam o verão inteiro trabalhando. Eu já observei. Isso aqui me fez ficar observando como as formigas trabalham coordenadas, unidas. Eles são muito unidas. Quer ver outro animalzinho que é maravilhoso de se observar? As abelhas. Gente, as abelhas, elas trabalham de uma maneira mais linda que se possa imaginar. Unidas. Entende isso? Então, era essa sabedoria que ele faz aqui. Ele observava os comportamentos, as atitudes,
olha aí, ele trata aqui do perverso, do homem bom. Ele via os comportamentos e o temperamento das pessoas, as reações delas, e tudo está aqui, ó, como lição para a gente. Se a gente fosse pegar metade do que está aqui e aplicar na nossa vida, nós já estaríamos quase perfeitos. Não é verdade? Nos instiga, né, a olhar o que está dando certo, né, e aplicar o que está dando certo quando ele fala isso, né? Não que a gente seja o preguiçoso, mas até quando ele instrui o preguiçoso, ele está instruindo também aquele que não é, mas que está atento a fazer a coisa certa, né? É muita sabedoria, muito bom. Muita sabedoria, é exatamente isso. E agora nós encerramos no versículo 15, na próxima live. Gente, eu não tenho conseguido, mais uma vez, eu vou me desculpar, eu não tenho conseguido fazer a live do sábado, que eu me propus, coloquei como propósito no meu coração de fazer live terça, quinta e sábado. Já adiei de 7, 19h30 para 20h30 por causa daqui da ambiência que eu estou inserida, não posso sair dela, porque aqui é a minha casa, mas eu estou indo dia 4 para Balneário e eu espero que lá eu consiga fazer a live do sábado, porque eu só estou conseguindo terça e quinta, por conta da festa aqui, que é muito grande. A última live, não sei se você viu, eu botei um vídeo que tinha uma mulher cantando aqui. Tava o som aí demais, né? Menina, a mulher achou de pegar um microfone do som aqui do restaurante do bar que fica aqui perto, e ela não estava tão pertinho, não. E começou a cantar, minha irmã, desde de tarde. Eu já não. Não, e o pior de tudo é que. Era som aquilo, era a mulher cantando mesmo. Era uma mulher cantando, você não viu que estava desafinada demais? Aí, eu não prestei atenção. Tu sabes o que eu vou ter para o sábado? Sabe o que eu vou ter para o sábado? O retorno dela. Por quê? Porque depois que eu desliguei aqui a live e me desculpei, o povo, eles gritaram lá no microfone: quem quer que ela retorne no sábado? Pode bater palmas. E eu digo, pronto, acabou a minha live do sábado. Sim, já sei que não vai ter. Eu nem vou anunciar no sábado. Na sexta? Quem sabe que consiga fazer na sexta? É a mesma coisa, amiga, que começa. Ah, é? Não sei. É um milagre hoje, tá? É um milagre hoje estar desse jeito, para você ter uma ideia. É sexta, sábado, domingo e segunda. Por isso que eu já faço na terça. Até segunda-feira que tem festa, tá? Nossa. Mário, e no sábado de manhã? Porque de manhã tá tudo silencioso. Mas acontece que as pessoas, às vezes, não têm tempo para de manhã elas levantarem, elas querem descansar, entendeu? A intenção é que as pessoas estejam descansadas, 8h30 da noite, já chegou do trabalho, tomou seu banho, jantou, e aí entra numa live para ouvir uma palavra maravilhosa. Mas eu deixo gravado, eu já estou cansada de falar aqui, gente, eu deixo gravado. Assista até onde você puder, porque eu faço uma hora, mas já estou com 1h40. Não, 1h45 de live. Então, vamos encerrar para descansar. Passa rápido. Deu, né? Foi rápido. Foi rápido nada, nós já estamos 1h e pouco. É gostoso, né? Gostoso, sabedoria de Salomão, palavra de Deus, tudo de bom para mim. Então, gente, eu vou me despedir. Eu vou, que a irmã quer orar, pode orar, irmã, porque normalmente eu encerro a live e desejo uma noite de descanso maravilhosa para você, para todos vocês que estiveram aqui, para você que vai assistir, eu te desejo uma semana, um final de semana maravilhoso, um final de mês. Dia 4 eu vou estar viajando já, em nome de Jesus, estarei no dia 5 já em Balneário Camboriú com a minha netinha, feliz da vida. Desejo para vocês uma noite de descanso. Vai passear, Mário? Vai vir para cá mesmo, ficar um tempo aqui? Não, eu moro lá em Balneário. Eu estou passeando aqui, eu venho aqui. Aqui é que eu venho passear. Tá passeio aí, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, amiga.
Eu tenho um grande testemunho para falar dessa minha estadia aqui de 4 meses. Um testemunho maravilhoso. Eu não sabia qual era a missão de eu estar aqui 4 meses. Eu vim para passar pouquinho tempo, fiquei 4 meses. Tinha uma guerra na minha família sobre herança. E Deus quis que eu estivesse aqui para, acredita, eu consegui algo inédito. Assim, de Deus mesmo. Todo mundo diz, foi Deus. Deus usou a senhora, não tem como, não tinha como não ser. E foi exatamente isso. Tinha um propósito de Deus para mim estar aqui até agora. Aconteceu um milagre na minha família. Graças a Deus. Esse é um grande testemunho que eu tenho para dar mais na frente, lá no futuro. É que quando Deus vai fazer uma proposta, é aquilo que a gente terminou de falar. Deus não te diz o final, o propósito. Ele diz, bota o pé e vai. Como ele disse para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai, que eu vou te dizer, lá no meio do caminho eu te digo para onde é que tu vai. Mas como, para que lado eu vou, para o norte, para o sul? Só vai. Assim que é. Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui tanto tempo, 4 meses. Eu venho aqui e passo 30 dias no máximo. Mas o propósito estava ainda por vir para se completar. E se completou. E é por isso que eu estou feliz da vida e vou voltar para minha casa, que está fechada há 4 meses lá, sem minha presença. E eu aqui. Glória a Deus. E eu, boa noite, Paulo Martins. Já estamos nos despedindo. Uma boa noite para você. Tenha um bom descanso. Deus abençoe. Vamos estar amanhã, em nome de Jesus, rico e poderosamente, acordando e dando um lindo beijo e um abraço em Jesus e dizendo muito obrigada, Senhor, por mais um dia, mais um presente. É isso que eu tenho para amanhã. E para você eu desejo a mesma coisa. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Boa noite, tchau, tchau. Quer orar, minha irmã? Quer deixar despedir aí, dar um alô pro pessoal? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te Sim, meu glorificamos, Deus. Pai, te agradecemos por mais uma vez podemos falar e aprender da tua palavra, Senhor. O Senhor venha guardar no coração de cada um, que venha manter viva essa palavra e que o Senhor venha dar discernimento para aqueles que ouviram, para aqueles que vão ouvir, Sim, meu Deus. que possam ter um entendimento conforme a tua vontade e o teu querer. Que o Senhor venha colocar sabedoria mais e mais nas nossas vidas, que possamos ter ousadia e sejamos muito usados nas tuas mãos, Senhor Jesus, para levar a tua palavra, para levar aquilo, Senhor Jesus, que é da tua vontade, que o teu propósito venha se cumprir em nosso coração, que nós possamos ser sábios, possamos ser inteligentes o suficiente para entender aquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, obrigado pela vida da Mari, obrigado, Senhor, por poder estar aqui. Eu te agradeço, eu te glorifico. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. E um coração. Sejam Obrigado, Mari. coraçãozinho. Muito bom estar aqui Te contigo. amo, minha irmã. Muito gostoso. Que Deus abençoe. Te amo também. Amém. Vamos Fica fazer com um print aqui Deus. para nós postar. Bora, faz o print aí. Acho que deu, não sei. Garanti aqui porque às vezes eu faço errado. Olha o que eu fiz, meu Deus. Acho que deu. Deu certo? Boa noite, gente. Estava aqui encerrando a live. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.